professor Washington na área. Não é, Ludmila, mas é hoje. É hoje que você aprende o que são conjuntos numéricos na prática, a teoria dos conjuntos e alguns símbolos mais utilizados, conjunto infinito. E aqui um exercíciozinho top, vamos praticar. Então vamos começar definindo. Então já pega aí uma cadeira, uma coca não, professor, não é saudável, pega uma água aí, pega um lanchinho, coloca do lado aí e vem comigo que essa aula vai tirar todas as tuas dúvidas do que são conjuntos numéricos e suas propriedades. Joia? Então vamos lá. O que são conjuntos numéricos? Aí o Pro aqui de primeira, o Pro já lasca aqui uma teoria, ó. Conjunto é um agrupamento de elementos que partilham de mesma característica. Vou dar uma aproximada para a gente entender melhor aqui, ó. O que são conjuntos numéricos? Então, definimos que é um agrupamento de elementos. A partir de agora, você não vai mais chamar de, professor, essa coisa aqui. Não, vai chamar de elemento. Joia? Então, você vai chamar de elemento. Então, vamos lá. Professor, é um conjunto, é um agrupamento de elementos que partilham de mesma característica. Então, são elementos que partilham de mesma características. Olha, elementos e características. Ou seja, ó, olha o que o prof fez aqui. Eu tenho aqui um retângulo amarelo e um círculo vermelho. Ou vinho, na visão, na sua visão. Uma bolinha, um círculo amarelo e um retângulo vinho. Ou seja, eu vou agrupar esses elementos. Opa, professor, não é coisa não? Não, que coisa? É elemento. Eu vou agrupar estes elementos agora. Eu posso escolher por cor ou posso escolher por figura, né? Figura, círculo, círculo, retângulo, retângulo, ou amarelo, amarelo, vinho, vinho. O Pro decidiu agrupar aqui, ó, por cor. Ó, o Pro agrupou por cor. Aí, tá vendo, ó? O Pro decidiu agrupar por cor. Mas, Pro, eu poderia ter agrupado, por exemplo, bolinha, bolinha, que seria outro tipo de agrupamento, e retângulo, retângulo. Também poderia, você também poderia ter feito isso, tá? Também estaria correto. Conjunto, ele não fala o que você tem que fazer, é obrigado, ele te dá as propriedades. E você faz o que é dentro das propriedades, o viável para você entender. Por exemplo, aqui, ó, você já entendeu o que é conjunto. Conjunto é um agrupamento de elementos que partilham de mesma característica. A característica aqui não é a cor, então eu agrupei eles na cor. A característica também aqui na cor, agrupei na cor. Pronto. Estes elementos eu decidi agrupar na cor. Professor, você poderia ter agrupado por figura? Retângulo, retângulo, círculo, círculo? Poderia ter feito isso, meu querido, minha querida. Você poderia ter feito isso. Tudo jóia? Mas aí o Pro, no caso, decidiu mostrar para você um agrupamento aqui de cor. O Pro decidiu agrupar de cor. Então é isso, pessoal. Conjuntos numéricos é isso. É um agrupamento de elementos que partilham de mesma característica. Tudo jóia? Então vem pra cá, então. Vamos ver aqui, ó. O que acontece aqui, ó. Olha aqui, isso daqui, que top. Eu tenho aqui conjuntos numéricos na prática. O que o Pro vai mostrar para vocês aqui, neste momento? Vamos definir os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e os irracionais, que está bem pequenininho aqui, mas o Pro vai dar uma aproximada aqui para melhorar. Pronto. Depois a gente volta para ali. Aí, joia, Pro. Beleza. Então, vamos definir aí os conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos reais, dos irracionais. Bom, pessoal, quando a gente fala conjunto dos naturais, a gente fala de todos os positivos. Todos os positivos, de 0 a mais infinito. Ou seja, estamos falando de todos os números dos quais podemos descrever dentro de chaves, de 0, 1, 2, 3, 4. E assim, ó, essas reticências a gente usa para falar que tem mais números pela frente. Mas quais, Pro? Mais infinito. Aqui eu tenho 5, depois eu tenho 6, depois eu tenho 7 e assim sucessivamente. Aí a gente usa o que? As reticências para representar. Então, o conjunto dos naturais representado pela letrinha N é todos os positivos. Pro, peraí, significa que esse número aqui, Pro, pertence ao conjunto
dos naturais? Sim. 1 milhão, ele é positivo? É, porque tem um maisinho aqui do lado e você não tá vendo. Pro, então, brincadeira. E esse aqui? Também, professor? Também. Pera aí, pro. E esse daqui? Também? Também. São todos os positivos. Ali, olha que bacana. Pro, todos os positivos. Olha aqui, 177, né, ó, 45. Todos os positivos. Faz parte do conjunto dos naturais, tá? E o pro representou aqui algumas coisas que acontecem, né, ó. Quando a gente quer representar o conjunto dos naturais, a gente coloca o N, que é a letrinha que representa ele, né? É a simbologia que representa, então esse aqui é o símbolo, ó, que representa o conjunto dos naturais, é o N. Então, entre chaves, coloco 0, porque ele vem do zero ao mais infinito. Ele vai do zero para frente, professor. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aí agora eu tenho aqui, ó, N com asterístico. Esse asterístico significa que eu tenho que tirar, opa, tirar o zero. Então eu vou tirar o zero, tá? Toda vez que eu tiver esse asterístico, você vai definir o elemento sem o zero. Então vai ficar N, ó, mesma coisa. O que o prof fez? Eu só tirei o zero, tá vendo? Aqui embaixo, então ficou 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Infinito, né, pro? Não acaba. Vai embora, até onde sua cabeça consegue imaginar algum número, a sua mente. Tá? E agora, quando for NP, significa os naturais pares. Zero, o zero é neutro, tá? Então ele vai em todo o conjunto que não tiver o asterístico. NP, então vai ser o 0, 2, 4, 6, 8, 3 pontinhos. E, professor, mas o que é esse 2n? Esse 2n é uma formulazinha, uma expressãozinha algébrica que fala que todo número multiplicado por 2 sempre vai ser par. Ou seja, pensa no número ímpar aí, o 3. 2 vezes 3, 6. Opa, de ímpar passou a ser par. Pense em outro número para ver se vai mesmo. Professor, não acredito nisso. 7. Mentira que não vai dar. 2 vezes 7, 14. Aí, tá vendo? Todo número ímpar multiplicado por 2, o resultado sempre vai ser par. Então, essa expressãozinha algébrica aqui é que você define em NP, ou seja, os naturais pares. Joia? Joia, pro. E NI? Se NP é os pares, NI é o ímpar. Então, aqui, ó, 0, 1, 3, 5, 7, reticências, que significa que tem infinitos números ímpares, mas podemos definir também por essa formulazinha. Significa que todo número multiplicado por 2 mais 1 sempre vai ser ímpar. Exemplo, novamente o 3 aqui, ó. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Aí, deu ímpar. Vamos tentar mais um? 2 vezes 7 mais 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Aí, ímpar. Joia? Beleza? E P significa os números primos, tá? P é os números primos, cai muito em concurso aí. Define o conjunto P dos seguintes, né, dos seguintes números, da seguinte questão. Então, P é primos, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui dos conjuntos dos números naturais, joia? Então, temos o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Isso daí, você decorou, né? Você aprendeu em outra aula. Isso daí, tá certíssimo. Tudo beleza? Então, pronto, definimos aí o conjunto dos nossos naturais. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, eu tenho que todo número inteiro, pessoal, quando a gente fala o número inteiro, né? A gente não fala o número natural, né? Fala o número inteiro, geralmente, porque os inteiros são tanto os positivos quanto os negativos. Mas, pro, como que eu vou decorar, pro? Um inteiro é um positivo e negativo. É o seguinte, ó. Olha essa descoberta que eu vou fazer com vocês aqui agora. Imagina assim, ó. Quem vem depois? Os inteiros ou os naturais? Ah, pro, primeiro vem o natural, depois vem os inteiros, depois seguido dos racionais e assim sucessivamente, né? Quarto, e aqui, não menos importante, o quinto. Então, quem vem depois do primeiro? O segundo. O cara que vem depois sempre vai mandar no cara que veio antes.
imagina assim, ó, o cara que vem depois é sempre o chefão. Então, se é chefão, ele vai pertencer, ele vai fazer parte. O conjunto, os carinhas que vão fazer parte dele, da equipe dele, vai ser todos os que vêm antes e todos os que contêm esse conjunto, né? O conjunto dos inteiros é o conjunto que a gente fala dos negativos, tá? É todos os negativos do zero a menos infinito. Porém, como ele vem depois dos naturais, então ele também, além de ser do zero ao menos infinito, ele também vai do zero ao mais infinito. Ou seja, vai ser todos esses positivos e esses mesmos carinha também com sinalzinho de menos. Olha aqui. Vamos representar aqui, ó. Z representado, ou seja, o símbolo aqui, ó. Símbolo, né, pro? Sim, símbolo. Então, ou seja, ele vem de menos infinito, ou seja, lá de trás infinitamente de um número negativo que somente o cérebro consegue imaginar. Aí depois vem menos 2, menos 1, passa pelo zero, depois 1 a mais infinito. Então ele vai do menos infinito ao mais infinito, né? Então, ou seja, ele não tem fim para os dois lados, tá? Tanto para mais quanto para menos. Agora, e se eu tiver esse asterístico aqui? Lembra desse asterístico aqui, ó? Olha aqui, ó. Tirar o zero, tirar o zero. Então, você vai representar o conjunto dos inteiros sem o zero. Olha aqui, cadê ele aqui no meio? Não tem, né, pro? Não, cadê o zero, pro? Não tem. Exatamente, eu tirei o zero. Então, quando você coloca o asterístico aqui, novamente o pro diz, você está tirando o zero, mas representando o conjunto da mesma forma, diferente do zero. Beleza? Professor, mas peraí, e agora esse Z+? Esse Z+, significa o conjunto dos inteiros positivos. Você vai representar todos os inteiros positivos, professor. É só isso? Juro pra você que é só isso. Ó, todos os inteiros positivos. Vem do 0, vem do 1, 2, 3, 4, 5, a infinitamente, né? Que, ou seja, existem números infinitos pra frente, né? Então, quando tiver o Z+, é o conjunto dos inteiros, só os positivos, tá? Diferente do asterístico, quando tem um asterístico a gente tira o zero, mas quando tem um sinalzinho de mais ou sinalzinho de menos, significa que você só vai representar ele. Pera aí, então vamos lá. Se Z+, eu represento todos os positivos do conjunto dos inteiros, o Z-, eu represento todos os negativos. E o Pro colocou reticências aqui, né? Ó, porque vem antes, né? Então tem mais números antes. Na reta numérica, você lembra que na reta numérica tem o 0, aí aqui tem o menos 1, menos 2. Então tem mais números para cá, né? Então reticências, né? Tem mais números para cá. Aqui eu tenho 1 positivo, aqui o 2 positivo. Então tem mais reticências para cá, ou seja, tem mais números para cá, né? Então é isso. Beleza, Pro. E agora, se tiver o Z o asterístico mais, você vai representar da mesma forma, ó. Esse mesmo conjunto aqui, ó, você vai representar, só que vai tirar o zero. Ele não tinha um zero aqui, ó. Agora tem zero aqui? Não tem, Pro. Então, só que agora eu vou tirar o zero. Mesma coisa. Aí, ó. E o Z menos? Mesma coisa que esse conjunto aqui, ó. Z asterístico menos. Eu vou representar o conjunto dos inteiros negativos sem o zero. Não tem o zero aqui, Pro? Tem, ó. Mas aqui, tem zero agora? Não tem. Eu tirei o zero. É só isso, pessoal. Vamos fazer alguns números aqui dos inteiros? Vamos, Pro? Então, vai ficar o menos 2, menos 50, menos 1 bilhão. Aí, ó. Não importa, é negativo. Menos 100, menos 40, menos 72. Aí, ó. Tá vendo? São tudo números negativos. Porém, como ele vem depois dos naturais, ele, além de ser negativo, ele também são todos os positivos, professor. Então, coloca aí, pro menos, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, 100 positivo, os números que você quiser positivo, ó. Tanto menos 2 quanto mais 2, você pode representar assim também, ó, mais ou menos 4. Porque, ou seja, ele é positivo e negativo, né? Aqui, ó, mais ou menos 18, positivo e negativo. Então, além de ele ser todos os negativos que compõem o conjunto dos inteiros, ele também é todos os positivos. Por quê? Quem é o chefão mesmo? Inteiro, Pro. Por que chefão? Porque ele vem depois. Se ele vem depois, ele manda em tudo que vem antes. Tudo que vem antes faz parte do conjunto dele. Ou seja, o conjunto dele une, né? Com os carinhas que vêm antes. E assim, pessoal, vai ser sucessivamente. Se os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros, ou seja, os inteiros
tem, né, os inteiros junta com os naturais, ou seja, o inteiro é o chefão dos naturais, quem vai ser o chefão dos inteiros? Professor, se seguir essa mesma lógica aí de louco que você tá falando, mas eu tô entendendo, os racionais vai mandar em tudo. Então, já que vai mandar em tudo, os racionais também vai ser os mais ou menos 4, ou seja, positivo, mais ou menos 18, mais ou menos 1 bilhão, que é o que a gente colocou lá como exemplo, só colocando, tá, pessoal? Mais ou menos 20, mais ou menos 18, mais ou menos 4, mais ou menos 44, aí, ó. Então, significa que vai ser, professor, todos os positivos e todos os negativos? Sim, mas agora vai ser algo a mais também, que é do próprio conjunto dos racionais. Esses carinhas que o Pro colocou aqui é os inteiros e os naturais, ou seja, ele é o chefão, então ele manda nos que vem antes. Se ele manda nos que vem antes, significa que todos os que vêm antes estão contidos no conjunto, nos conjuntos racionais, né? Fazem parte dele. Aí eu falo para vocês, professor, se os inteiros e os naturais estão contidos dentro do conjunto dos racionais, mas qual que é a especificação dos racionais? Porque também tem, né? Tem sim. O conjunto dos racionais, pessoal, é aqui, ó, que eu colocou aqui para vocês, ó. O conjunto dos racionais são todos aqueles números que a gente pode descrever em forma de fração, ó, fração, dízima periódica, viu? Não periódica, dízima periódica, positivo, negativo, ou seja, todos positivos, todos negativos, positivos, negativos e os decimais exatos, tá? Ou seja, tem decimais que não são exatos, que a gente vai ver no conjunto dos irracionais depois, tá bom? Então, ou seja, a fração, o Pro representou aqui, por exemplo, tá? O Pro, tira um print dessa tela, qualquer coisa, que o Pro vai voltar aqui agora, o Pro vai tirar aqui e vai escrever com vocês aqui, ó, para vocês entenderem o que o Pro tá falando aqui, ó, né? Ó, o Pro vai dar alguns exemplos aqui também para ficar legal de vocês entenderem. Joia? Ó, o Pro vai apagar aqui. E vocês vão ver algum exemplo aqui que o Pro vai colocar, assim como a gente sempre está colocando nos conjuntos. O Pro vai escrever com vocês aqui também, tá? Ó, uma fração. 1 sobre 2. Porém, pessoal, essa fração, ela também pode ser positiva e negativa, tá? Porque, ó, inteiros naturais, positivos e negativos. E como o chefão vem depois, então ele leva tudo junto, carrega. Então, ó, mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos 2,4, um decimal exato, tá? Mais ou menos uma dízima periódica, aí ó, dízima periódica. Professor, mas eu represento com um monte de 3 aqui, ó. Não, a dízima periódica se representa assim, ó, com um tracinho, significa que o período que se repete é 3, tá? Toda dízima periódica você representa com esse tracinho aqui. Por exemplo, e se fosse mais de um número? 4,757575, você representaria assim e colocaria reticências? Não, só coloca reticência quando o decimal não é exato. Se é 75 que repete, coloca o tracinho no 75. Então representamos aqui os inteiros positivos e negativos, ou seja, os inteiros têm os naturais também, os inteiros positivos e negativos, a fração, os números decimais e as dízimas periódicas, tá, pessoal? Ah, professor, faz mais dois aí. Ó, 2,42, 7,84, 5,2 com período 2, vamos supor que é uma dízima periódica, certo? Então pronto, pessoal, representamos sempre mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque os racionais, ele pega os inteiros, e os inteiros é todo positivo e negativo. Significa que, como o racional é o chefão, ele vai mandar em tudo que vem antes. Então, o que vem antes é os positivos e os negativos, certo, Pro? Certo. Então, tudo agora, esses conjuntos que fazem parte dos racionais, todos eles têm o positivo e o negativo, porque ele carregou tudo os conjuntos que vêm antes. Joia? Joia, Pro. E o Pro fez aqui uma observaçãozinha também, né? Igual os inteiros e os naturais, ó. Aqui, ó, símbolo, certo? Muito interessante mostrar para vocês o símbolo, tá? Que é representado pela letra Q, tá? Aqui, chavinhas 0, mais ou menos 1, mais ou menos uma fração meia. Coloquei reticências aqui, pessoal, porque tem diversos outros números, tá? Mais ou menos 1 sobre 3, que dá uma dízima periódica, mas também dízima periódica entra, números racionais.
mais ou menos 2 sobre 3, mais ou menos 7,5 e assim sucessivamente, né? Por isso que eu coloquei reticências aqui, porque, ou seja, existem infinitos racionais, tudo bem? Na reta numérica, você pensa assim na reta numérica, ó. Aqui está o 0, aqui está 1, 2. Entre 1 e 2 tem 1,5, correto? 1,5 é um racional, ou seja, é um número com vírgula, certo? Ou seja, pessoal, todo racional ele é um número com vírgula exato, uma fração que pode ser escrito em um decimal que pode ser escrito em forma de fração e uma fração que pode ser escrito em forma de decimal. Ou seja, esse meio aqui, ele é a mesma coisa que 0,5. Ou seja, 1 sobre 2, R$1 para duas pessoas, 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, tá vendo? Os dois eu posso escrever. Então, 0,5 também aí, ó. Também é um decimal, tá bom? Aí, agora o Pro colocou aqui, ó. Quando tiver o que e o asterístico mesmo, o que é esse asterístico, Pro? Tirar o zero. Amém. Tirar o zero, Pro. Então, tá vendo que eu escrevi o mesmo aqui, ó. O mesmo conjunto, porém, ó, tirei o zero? É isso, pessoal. É só tirar o zero, tá? Quando isso acontecer. Tira só o zero e reescreve o mesmo conjunto. Agora, aqui o Pro não colocou o zero. O Pro só representou por que mais? Que mais? São todos os racionais positivos. São todos esses que o Pro escreveu, ó, por exemplo, tira o negativo, só apaga o negativo. Não coloca ele não, Pro, só positivo. Exatamente. São todos os positivos, ó. Mais um, mais meio. Aqui, ó. Mais um terço. O professor reescreveu a mesma frase, mesmo conjunto em cima, só que só positivo, ó. Mais um terço, mais 2 terços, mais 3, mais 7,5 e assim, né? Tem outros conjuntos dentro deles. Agora, quando tiver o que menos, professor? Mesma coisa com que menos, só todos os negativos, menos 1, menos meio, menos 1 terço, menos 2 terços, menos 7,5 e assim sucessivamente, pessoal. Professor, e quando tiver o que mais e o asterístico, significa que você vai escrever o mesmo cara aqui, ó, o mesmo carinha, porém sem o zero. Aí, ó, tira o zero, Pro. Cadê o zero aqui, ó? Tirei, ó. Né? Tirei o zero. Então, beleza. Então, joia, Pro. Tira o zero e reescreve a mesma coisa. Exatamente, ó. Mais um, mais meio, mais um terço, mais 2 sobre 3, mais 7,5. E quando tiver o que asterístico menos, mesma coisa, tira o zero e só reescreve todos os negativos. Menos 1, menos meio, menos 1 terço, menos 2 terços, menos 7,5 e assim sucessivamente. Joia, pessoal? Joia. Pessoal, então agora eu vou explicar para vocês aqui o conjunto dos reais. O conjunto dos reais, pessoal, é assim, ó. Os reais, ele é o top dos top. Como assim, professor? Os reais, ele é o chefão, ó. Ele é o chefão de tudo. De tudo. Ó, ele é o chefão de tudo. Ele vem sempre depois de todos, ó. Ele é o chefão. Certo, Pro? Beleza, Pro. Eu entendi que ele é o chefão, ele vem depois de todo mundo. E se ele vem depois de todo mundo, ele contém todos os conjuntos que vêm antes. Significa que ele também é o natural, que ele também é o inteiro, que ele também é o racional. Ou seja, pessoal, ele manda em tudo. Aproximando aqui melhor. Ele manda em tudo. Ou seja, o irracional é um real. Ou seja, é um número real. Os racionais é um número real. O inteiro é um número real. O natural é um número real. Porque tudo existe. Todo número existente é um número real. Todo número que você consegue pensar na sua cabeça é um número real. Ele existe. Só que existe o que é a separação de conjuntos, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracional. Ou seja, que o real ele faz parte de todos, ele manda em todo mundo. Se ele manda em todo mundo, o racional é o número real? É pro. O inteiro é o número real? É pro. Natural é o número real? É pro. Irracional é o número real? É, professor. Ele manda em tudo. Se ele manda em tudo, significa que ele é o cara da vez. Que todo número que a gente falar aqui é um número real, porque ele existe. Então, observação. Todos os conjuntos, tá? Ou seja, todos os conjuntos fazem parte do conjunto dos reais. Ou seja, o conjunto do natural, inteiro, irracional e irracional estão contidos dentro dos conjuntos reais, ou seja, os reais contêm os irracionais, os racionais, os inteiros, os naturais, certo?
Então, quando o prof falar assim, fala um racional para mim aí. Beleza, você vai falar uma fração. Aí eu falo, essa fração é racional, é um número real? É, pro, se eu falei esse número, ele existe, não existe? Existe, é um real. É só isso, pessoal, mais nada, tá bom? Agora o prof fez uma definição aqui, ó, dos reais, por exemplo. Eu vou deixar isso para aplicar daqui a pouquinho, os irracionais, tá? Real, ou seja, a simbologia, ó, o símbolo aqui, ó, né? Ó, símbolo. Pessoal, o símbolo é o R, tá? R com asterístico significa x pertence aos reais, tal, ó, x, esse símbolo aqui é de pertence, tá? Eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco. Pertence aos reais. Tal que, essa barrinha significa tal que x é diferente de zero, ou seja, todos os reais, todos esses carinhas, só não coloca o zero, pro, exatamente, só tira o zero fora. Agora, os reais positivos, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a zero. Olha aqui o símbolo aqui, ó. Tem que ser maior ou igual a zero. Nesse caso, não estou tirando zero. Pode ser o zero, mas tem que ser maior que zero. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, para cima, né? Sempre assim, ó, sucessivamente, né? Se a gente for desenhar um conjunto aqui, ó, é assim, tá? Todos reais positivos. 4, 5, pode colocar aqui também 1,5? Pode, pro. Pode colocar aí meio? Pode, pro. 2,3? Pode, pro. Ou seja, são os reais positivos. Todos esses carinhas que a gente desenhou aqui, ó, só positivo. E os reais negativos? Aí, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a zero, né? Então, tem que ser, por exemplo, aí, menos 5, menos 1,2, menos... Né, vou colocar, continuar com o de verde aqui, vou colocar aqui, ó, menos 1,7, menos meio, e assim sucessivamente. São todos os reais negativos. São todos esses números que o Pro desenhou aqui, ó, só com sinalzinho de menos, tá joia? E agora, quando tiver o asterístico aqui, mais x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que zero. Por quê, professor? Como é que é esse símbolo de maior, Pro? Você faz assim, ó, para saber se é de maior, né? Ó, parece um 7. E assim, quando você faz, ó, parece um 4. Joia? Beleza? Então, ó, a leitura fica, né? Ó, x pertence aos reais, tal que x, professor, tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero. Porque se tirando o zero, eu não posso colocar ele nos reais. São todos os positivos aqui, ó, todos esses números que o Pro colocou, como é a mesma coisa desse daqui, ó, mesma coisa, só que eu tenho que tirar o zero. E represento assim, né? Ó, eu tiro só essa barrinha daqui, ó, porque não pode ser igual a zero, no caso agora. Tem que ser maior do que zero. E aqui a mesma coisa, professor. R asterístico menos, x pertence aos reais, tal que x é menor do que zero. Ou seja, não pode ser zero, né, Pro? Não. Pode ser menos 0,1. Já não é zero. Entendeu? Já não é zero. Tá bom? E assim, para trás, né, na reta numérica, os negativos. Explicando agora os números irracionais, é assim, ó. Os irracionais, eu coloquei ele aqui como quinta posição, mas só foi um exemplo, tá? Os irracionais são todos os números que não podem ser descritos em formas de fração e não são dízimas periódicas. Ó, dízimas não periódicas. Pro, o que significa dízimas não periódicas? Significa aqueles números que não têm fim após a vírgula, não tem fim. Exemplo desses números são aqui, ó, o π. O número π a gente usa na circunferência, perímetro, área, em um círculo, né? Também usamos uma esfera. Ó, o π é aproximadamente, olha o sinalzinho de aproximadamente, né? Ó, aproximadamente 3,141593 e assim sucessivamente, vai embora. Essas casas aqui, ó, são infinitas após esse 3 aqui, são infinitas, continuam infinitamente. Você vai dar a volta no planeta 50 milhões de vezes, não vai ter acabado essas casinhas aqui. Por exemplo, o π sobre 2 é aproximadamente 1,570796. O π não tem fim. Dividido por 2 também não vai ter fim. O radiano, 1 grau é aproximadamente. Aí, ó. O e ao quadrado, 1 sobre e elevado a π. São tudo números, ó, logaritmo, log de π, né? Raiz quadrada de e, a raiz quadrada de π, a raiz quadrada de 2, os mais usados, raiz quadrada de 3. Né? Eu colocou alguns exemplos fixos aqui, ó. Raiz de e, 1,64, a raiz de π,
Esse E, pessoal, é usado na matemática também, tá? Bom, não compensa entrar no critério dele, mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo aula sobre o que significa esse Ezinho aqui e onde a gente usa, tá? A raiz de E é 1,64 aproximadamente, ó, só aproximadamente, porque não chega, né? A gente não consegue chegar tão exatamente do resultado, porque não tem fim. Raiz de π, raiz de 2, raiz de 3, tá? São tudo números aí que não tem fim após a vírgula. Esses são os nossos irracionais. Tudo jóia? Beleza? Então vamos para aqui agora, ó. Conjunto infinito e finito. Pessoal, conjunto infinito e finito significa que, como que a gente representa? Eu representei aqui o P, lembra do P? Ó, P, o conjunto de P, por exemplo, eu representei aqui por pares, tá? É um conjunto P, mas eu que dei o nome de pares. Podia ser NP também, naturais pares. Mas vamos supor aqui que é um conjunto P normal. É um conjunto P e um conjunto I. Não é de pares nem de ímpares. Pode parecer coincidência, tá? Por ser pares e por ser ímpar. Mas é só P e um conjunto I. Um conjunto P, eu represento ele como infinito quando eu tenho reticências aqui, ó, no final. E finito, ou seja, infinito não tem fim. Finito tem fim, ou seja, finito, fim. Infinito não tem, é uma infinidade de números que tem, que significa essas reticências. E eu represento o conjunto finito como um fecha-chaves aqui, ó, quando esse conjunto não tem reticências, né? Quando ele não tem os três pontinhos, significa que ele tem um começo e ele tem um fim, certo? E isso é um conjunto finito, quando tem um começo e tem fim e não tem reticências. E um conjunto infinito é sempre quando você vai ver reticências, significa que é um conjunto infinito, ou seja, tem uma infinidade de números aí após, né, tanto para mais quanto para menos. Bom, conjunto vazio é um conjunto representado entre chaves e nada dentro, tá? Eu posso representar assim ou também assim, ó, tá? Opa. Ó, também conjunto vazio. Conjunto unitário, quando tem apenas um elemento dentro do conjunto, ó, um elemento, apenas um elemento, ou seja, um número. Tá? Conjunto com dois elementos, tá? Então aqui, ó, dois elementos, dois elementos, dois elementos, dois elementos, dois elementos. Ou seja, percebemos aqui que são conjuntos finitos, né? Que tem fim, só 3 e o 4, só 2 e o 4, só 2 e o 3, só 1 e o 4, 1 e o 3, 1 e o 2. Conjunto com três elementos, aí ó, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Conjunto com 4 elementos, 1, 2, 3, 4, tá? Conjunto com 5 elementos, professor, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto com 1 milhão, não faz isso comigo também, né, professor? Não faz isso comigo, vou descer aqui 1 milhão, 1 milhão de elementos, vai ficar difícil. Deu pra entender? Tudo jóia? Então beleza, qualquer coisa pausa o vídeo e volta de novo. Pessoal, e vamos aqui, ó. A teoria dos conjuntos, a gente tem alguns símbolos que a gente utiliza e são os mais utilizados aí, né? No ensino médio, principalmente, concurso público também a gente vê bastante. Símbolos utilizados nos estudos dos conjuntos numéricos, tá? Pessoal, no ensino médio que eu falo, mas no fundamental também a gente começa a trabalhar, beleza? Começa no fundamental e vai seguindo aí. Símbolos utilizados nos estudos de conjuntos numéricos. Então temos aqui, para cima, união, para baixo, intersecção. Para o lado, esse Uzinho com as pontinhas para a esquerda contém. Esse Uzinho com a pontinha para a esquerda e um tracinho, aqui ó, tem um tracinho, né? Ó, aí, não contém. Então, contém, tracinho, não contém. Uzinho com as pontinhas para a direita está contido, e esse mesmo Uzinho com a pontinha para a direita e um corte, significa não está contido. O Ezinho de pertence, que a gente utilizou ali em cima, né? Esse Ezinho com tracinho não pertence. O E, você vê que um E diferenciado, né? Um E para a direita, né? As costas dele tá para a direita, né? Então, ou seja, as pontinhas dele estão para a esquerda, significa que existe, né? Esse mesmo E com tracinho na diagonal, assim, ó, não existe, joia? Esses três pontinhos aqui que a gente utiliza pouco, mas utiliza, portanto. E aqui, ó, a ausência de zero. A ausência significa o quê? Tirar, né? Tirar o zero, que a gente acabou de aprender ali, né? Beleza? Tudo tranquilo? Beleza, pronto. Tá aí, tá tudo bem. Vamos fazer alguns exemplos aqui então, ó, que eu preparou aqui para vocês. Alguns exercícios show de bola.
tá? Não vamos praticar, nós vamos usar aqui, ó, pertence, não pertence, contido, não contido, contém, não contém. Eu escrevi aqui alguns conjuntos. O conjunto A é representado pelos elementos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O conjunto B tem os elementos 5, 6, 7, 8. O conjunto C, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, tá bom? Esses são aí os nossos conjuntos A, B, C. Ou seja, eu coloquei alguns elementos que representam o meu conjunto A, alguns números, elementos, ou seja, que representam o conjunto B, alguns elementos que representam o conjunto C. Isso o Pro colocou. Ah, Pro, mas poderia ser outros números? Poderia, mas o Pro vai usar esses como exemplo para satisfazer o meu conjunto A, B e C, tá? E aqui, antes da gente começar, eu queria falar isso aqui para vocês, ó. Quando a gente falar de elemento para conjunto, usamos pertence e não pertence. Elemento para conjunto, lembre-se disso, elemento para conjunto, usamos pertence e não pertence. Quando falamos de subconjunto para conjunto, usamos contido e não contido. Subconjunto para conjunto, contido e não contido. Ou seja, quando a gente fala do menor para o maior, imagine subconjunto e conjunto. Imagine uma pasta. Você cria uma pasta, escreve jogos. E dentro dessa pasta jogos, você tem outra pasta e vai escrever aqui, por exemplo, carro. Ou aí outras pastas e você vai escrever aqui anime, jogos de carro. Outra pasta e você pode escrever aqui aventura. Então é isso, pessoal. Subconjunto e conjunto é isso. O sub, lembra de subpasta, né? Vamos voltar aqui para entender melhor aqui o que é esse subconjunto e conjunto. Ó, o conjunto dos naturais é uma subpasta dos inteiros. Os inteiros é a pastona, ó, pode ver que ele é maior, ó, os inteiros é uma pasta gigante. E dentro dessa pasta eu criei a pasta dos naturais. Ou seja, se eu criei a pasta dos naturais, significa que, novamente, quem é a pasta grande, quem é o chefão? Os inteiros. Novamente agora aqui, ó, os racionais. Quem é a pasta gigante? É os racionais, Pro. E eu criei dentro da pasta dos racionais a pasta dos inteiros. Cliquei duas vezes na pasta dos inteiros e abri mais uma pasta que foi a dos naturais. É isso que o Pro fez, entendeu? Por isso que você consegue assemelhar para os naturais é uma subpasta dos inteiros. Os inteiros é uma subpasta dos racionais, ou seja, um subconjunto. Os naturais, um subconjunto dos inteiros. Os inteiros, o subconjunto dos racionais. Os racionais, o subconjunto dos reais. Joia? E, ou seja, os irracionais também é um subconjunto dos reais, tá? Aqui ele é diretamente ligado só aos reais. E tanto que ele é patinho feio, né? Ó, ele fica de fora daqui, né? Ele não tem toda essa ligação aqui que os racionais, os inteiros e os naturais têm. Joia? Beleza? Então vamos voltar pra lá. Aqui, vamos voltar pra cá. Aí, Pro, beleza. Vamos fazer aqui que eu tô animadão pra fazer isso aqui, Pro. E conjunto para subconjunto, ou seja, o maior para o menor, contém e não contém. Aí tem uma dica aqui, ó. Menor para o maior, contido e não contido. Aqui, ó. Menor para o maior, contido e não contido. Maior para o menor, contém e não contém. Maior para o menor, contém e não contém. Professor, tô caducando já. Me explica. Como que a gente vai fazer isso? Me salva, pelo amor de Deus. Vem comigo, ó. 5, o número 5, ou seja, o elemento 5 e o A. O 5 é um elemento, ou seja, todos esses caras que estão dentro do conjunto são elementos. E o A é um conjunto. Então, quando a gente fala elemento para conjunto, procura aqui, ó, elemento para conjunto, usamos pertence e não pertence. Então, elemento para conjunto, aproveitei colocar de verde, ó, elemento para conjunto, pertence e não pertence. Professor, qual que é o símbolozinho de pertence e não pertence mesmo? Aqui, ó, pertence e não pertence. O 5 pertence ao conjunto A? Olha o 5 aqui, ó. Pertence, professor. Então, ó, pertence. Agora aqui, o 5 pertence ao conjunto C? Olha aqui no C. Ixi, professor, não tem 5 não. Então, não pertence. Professor, o 8 pertence ou não pertence ao conjunto B? Vamos ver? O 8, cadê o B? Pega o B aqui, ó. O B aqui, ó. Tem 8 aqui? Tem Pro aqui, ó. Então, pertence. Olha aí que fácil. Né? Ó, pertence o símbolozinho aqui, né? Pro, o 12
Gostei, pro. O 12 e o conjunto, em relação ao conjunto C, pertence ou não pertence? 12 no C. Aqui, pro, o 12. Opa, pertence. O 18 o conjunto A. Professor, 18, 18. Ih, professor, não pertence não. Então, não pertence. Professor, o 5 e o C. Vamos ver, pro, o 5, o conjunto C. Cadê o C? Aqui o C. Professor, não pertence, pro. Não pertence. E o 12, pertence ou não pertence ao conjunto B? 12, vixe, pro, também não pertence. Não tem 12 aqui não, cara. Então, não pertence. Professor, agora esse aqui, conjunto e conjunto também. Ixi, tá estranho isso aqui, professor. Isso aqui eu não sei dizer não. Quando a gente fala de conjunto, ó, de conjunto para subconjunto, contém, não contém, e subconjunto para conjunto, usamos contido e não contido. Como você vai saber se é subconjunto para conjunto ou se é um conjunto para subconjunto? É fácil, é só você contar quantos elementos tem em cada conjunto. E o maior conjunto que tiver maior número, ou seja, maior quantidade de elementos, vai ser o conjunto. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Quantos elementos tem no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 8 elementos. Beleza, pro? E aqui, pro? Quantos elementos eu tenho no conjunto B? 1, 2, 3, 4. Então, 4 elementos. E aqui, pro? Quantos elementos eu tenho no conjunto C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 elementos. Beleza, pro? Agora, o que o pro vai fazer? Quem é o maior conjunto aqui? O A. E quem é o segundo maior? O C. E quem é o menor? O B. Então, agora fica fácil. Ó. O A, ele é maior que o conjunto C? Bom, pro, o A tem 8 elementos e o C tem 6. Sim. Então, estamos falando do maior para o menor. Quando a gente fala do maior para o menor, aqui, ó, maior para o menor, olha aqui embaixo, aqui, ó, a dica. Maior para o menor, contém e não contém. Aí a gente fala, o A contém ou não contém o conjunto C? Pessoal, o contém e não contém significa que todos os elementos de C têm que estar contido em A, tá? É isso que a gente vai analisar. Se um elemento só não estiver contido, já não contém mais. Tem que ser todos os elementos de C têm que estar contidos em A. Vamos ver aqui, ó, o A. O A é o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O C é o 8, 10, 12, 14, 16, 18. Se vocês verem aqui, ó, o 8 tem, o 10 tem, o 14 já não, o 12 tem também, o 14 já não tem, ó, né? Já não tem. Se não tem, o que a gente faz? Ah, professor, já que é do maior para o menor contém, não contém, então significa que o A não contém. E qual que é o símbolo de não contém? Aqui, ó, né? Ó. Deixa eu voltar aqui e colocar essa letrinha aqui, ó. Não contém. Tá, pro? Não contém. O A não contém os elementos de C, tá? Contém alguns, mas não todos, mas como sempre tem que ser todos. E agora o A e o B. O A, a gente sabe que já é o maior conjunto, então a gente sabe que todos aqui, ó, o A é o maior. Então já pode colocar aqui, ó, maior em tudo, ó. A maior, tudo que for, você já pode colocar o maisinho que ele é o maior de todos. O A contém ou não contém, né, os elementos de B? O A contém ou não contém os elementos de B? Então, o A a gente sabe que vai de 5 a 12. E o B, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Então, o A, professor, o A contém. Ó, o B é o 5, 6, 7, 8. Ó, e eu tenho aqui, ó. Ó, eu tenho, né, esses números aí. Eu tenho. Ou seja, o A, ele tem os elementos de B. Então, o A contém os elementos de B. Então, é o deitado com a pontinha para a esquerda, né, sem o tracinho. Já é? E agora aqui a gente sabe que o C ele é um conjunto menor que o A. Então, vai ser de menor para o maior. Quando a gente fala de menor para maior, contido e não contido. O C está contido ou não está conjunto no conjunto A? Aí a gente olha, ou seja, os elementos de C está contido no conjunto A? A gente sabe que não, né? Porque, ó, vai até 12. Aqui, ó, 8 a gente tem o 10 e o 12. 8, 10 e 12. Mas o 14 a gente não tem. Não tem o 14 nem o 16, pro. 18 também não. Então, não está contido. E como que é o símbolo de não está contido? Aqui, ó, né, ó. É esse carinha aqui com cortezinho. O C não está contido em A, tá? 3 elementos apenas está do C no A, mas os outros 3 não. Então, não pode, né, pro? Não, tem que ser todos os elementos.
Agora aqui, o C, a gente sabe que o C, ele é maior do que o B? O C é maior que o B, né? Então, o B é o menor. Por quê? O conjunto C, ele tem 6 elementos, e o conjunto B tem 4 elementos. Então, o conjunto C é maior que o B. Então, quando é maior para o menor, contém e não contém. Então, o C contém os elementos de B? Aí, vamos olhar aqui, ó. O C contém os elementos de B? 5, 6, 7, 8. Não tem, né? Ó, tá faltando o 7, o 6 e o 5 aqui, ó, no B, porque ele tem o 8. Mas não tem o 5, 6 e o 7. E se tem um número só, não dá. Tem que ser todos. Então, o C, quando é de maior para menor, contém, não contém. Então, o C não contém. Como é que é o símbolozinho de não contém? Assim, né, pro A. Não contém os elementos de B. A gente sabe aqui, então, que o A é maior que o B. E quando é menor para o maior, contido e não contido. Vamos ver se os elementos de B estão contidos no conjunto o conjunto do B, ou seja, o conjunto dos elementos de B, estão contidos no conjunto de A, os conjuntos de B estão contidos nos conjuntos de A, nos elementos de B, então aqui, ó, o 7 e o 7, o 8 e o 8, então, ou seja, o B está contido, e como é que é o símbolo de contido mesmo? Assim, né, pro? Ou seja, o B está contido em A. E agora aqui para finalizar, menos e mais, B e C. B menor, C maior. B, então, quando a gente tem de menor para o maior, contido e não contido. Então, B, os elementos de B estão contidos ou não está contido no conjunto de C? B, a gente sabe que só o número 8, né, tem, o restante não tem. Ó. E já que o restante não tem, ou seja, de menor para maior, contido e não contido. Então, ou seja, não está contido, somente um elemento. E como que é o símbolo de não contido? Contido assim, com um tracinho. Joia? Beleza, pessoal? Então, assim, ficou desse jeitinho, tá? É uma aula bem tranquila, onde eu quis mostrar para vocês as maiores dificuldades que os meus alunos vêm apresentando, que o pessoal que me procura, né? Juntei tudo e fiz esse aulão aí. Sei que ficou um pouco demorado, tá? Mas espero que você tenha assistido até o final. E se você gostou, deixa aquele joinha. Escreve no comentário aqui algumas dúvidas ou sugestões de videoaula que o Pro vai estar vendo aí, beleza? Fica com Deus, um forte abraço e obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar seu like e ativa o sininho das notificações e inscreva-se. Valeu e um forte abraço, hein? E não se esqueça, Professor Washington ensina! Valeu!